Fala pessoal, estamos aqui agora para a nossa segunda aula do nosso curso de Educação Financeira, baseado nesse livro aqui que eu escrevi e decidi transformar no curso para compartilhar o conhecimento com todos vocês. Vamos lá? O segundo módulo é a relação entre os indivíduos e os governos ao longo do tempo, tá? Isso é bastante importante porque toda decisão do governo influencia diretamente naquilo que é o nosso patrimônio, o nosso dinheiro, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a relação entre o comunismo, o socialismo e o capitalismo, né? O capitalismo ele está relacionado à descentralização e o comunismo e o socialismo estão relacionados à centralização. O nascimento do capitalismo ele é atribuído aqui ao Adam Smith, né, no livro dele A Riqueza das Nações, 1776, quanto aqui o socialismo, né, o Thomas More, em 1516 no livro Utopia, e depois aqui o Karl Marx no livro O Capital. As principais diferenças dele em relação à propriedade privada aqui dos meios de produção, em que no capitalismo é propriedade privada, propriedade individual dos meios de produção, já no socialismo os meios de produção pertencem aqui ao Estado, né, ou ao povo, né? Também a questão de lucro, né? No capitalismo o lucro é entendido como uma recompensa pela pessoa que assume o risco para empreender, pode dar certo ou pode dar errado. Se dá certo, mérito dela, se dá errado, problema dela. Do socialismo e comunismo, eles não entendem, eles entendem que o lucro é uma exploração e não aí uma recompensa, né? No capitalismo, o salário é definido pelo mercado, no socialismo, o salário é controlado pelo Estado, no comunismo não existe, não tem necessidade de salário, não tem dinheiro, né? Basicamente, a abolição aqui do dinheiro, tá? Em relação a classes sociais, no capitalismo existe, né, a meritocracia, no socialismo é reduzido, então quem é do partido político aqui tem alguns privilégios, e no comunismo teoricamente não tem classes sociais, mas basicamente as pessoas que estão no comando elas têm acesso, têm acesso a algumas coisas que o resto não tem, basicamente é uma classe privilegiada, né? O Karl Marx entendia que o socialismo era um passo antes de chegar aqui no comunismo. Essa simples visão entre esquerda e direita não é uma coisa que a gente faça bastante sentido. Que, né, o David Nolan ele criou o que é conhecido como diagrama de Nolan, que é muito mais do que simplesmente esquerda e direita, né? Ele divide, ele faz uma divisão política baseada em uma liberdade econômica. Então, quando a gente olha aqui, né, menos liberdade econômica para mais liberdade econômica, e liberdade pessoal, moral, menos liberdade pessoal e moral, mais liberdade pessoal e moral. Geralmente se refere a um partido de direita, basicamente é um partido que tem liberdade econômica, mas que a parte moral, né, ela é mais limitada do ponto de vista moral, porque tem toda uma questão religiosa, uma questão de valores aqui morais bastante grandes, né? E quando a gente fala aqui de um partido de esquerda, geralmente, né, fala-se que a liberdade econômica é menor, o Estado cuida da economia, mas a liberdade pessoal, moral, cada um faz o que quer da sua vida, né? E a gente tem outras variações que quando se simplesmente fala em esquerda e direita, elas não aparecem, né? Então, por exemplo, aqui os libertários, né, os anarcocapitalistas aqui, basicamente são pessoas que defendem tanto a liberdade econômica, cada um cuida do seu dinheiro, como também cada um cuida da sua vida. Eu não tenho nada a ver com o que você faz da sua vida, desde que você não interfira na minha vida, na minha propriedade, o que você faz da sua vida não é problema meu, né? E os regimes totalitários, onde as pessoas não têm nem liberdades pessoais, né, morais, nem liberdades econômicas, né? E eles são muito parecidos. Então, um conceito que eu acho relevante e importante para a gente entender a variação das coisas foi trazido aqui pelo Vilfredo Pareto, que trouxe, né, o conceito do 80-20, né? 20% das causas estão relacionadas a 80% das consequências, né? Então, isso, por exemplo, se aplica quem marca mais gol dentro do campeonato, ou qual que é o prato que mais vende no restaurante, qual que é o cliente que mais gera lucro para uma determinada empresa, qual que é o item que é mais vendido dentro do supermercado. Então, conforme a gente vai aprofundando, a gente entende, a gente consegue encontrar essa relação em qualquer lugar. E o ponto importante aqui é que isso existe, né, uma forma iterativa também. Então, assim, da mesma forma que 20% produzem 80%, 20% dos 20% produzem 80% do 80%. Então, 4%, que é 20% de 20%, né, 4%, produzem 64%. 1% produz 51% e assim por diante. Então, assim, essa relação, quando a gente começa a aprofundar na natureza, a gente vai encontrar a relação do Pareto em várias coisas. Na prática, a natureza ela é distribuída de uma forma, não linear. Okay? Outros caras que demonstram isso de uma outra forma também é a lei de Price. Então, o Derek Price descobriu essa relação aqui, inicialmente olhando a questão de autores de publicações científicas. Foi o primeiro cara a notar que basicamente é uma coisa um pouco diferente do Pareto, né, mas que a raiz quadrada aqui da quantidade de pessoas produzia a metade do trabalho. Então, é uma relação um pouco diferente, mas que também mostra essa não linearidade, né?
Bom, e depois o John Alan Paulus encontrou outras aplicações aqui pela lei que foi descoberta aqui pelo Derek Price. E também existe aqui amplamente documentado, é muito fácil a gente observar isso em qualquer coisa que a gente olha, que é a curva de Gauss, né? Tudo na natureza também tende a ter uma distribuição aqui que segue um formato aqui de uma senoide, um formato de um sino, né? Se a gente quiser avaliar, por exemplo, a distribuição da riqueza, então se a gente pega todo o salário aqui, por exemplo, da população brasileira, qualquer lugar, a gente vai ter aqui, né, uma distribuição que era muito parecida com isso aqui, se a gente coloca por faixas aqui de salário, a gente vai ter uma população mais pobre, vai ter uma população mais rica, vai ter uma mediana aqui. A melhoria de uma qualidade de vida de um determinado lugar, ela está muito mais relacionada à mediana do que quando a gente olha ou os mais pobres ou o mais rico, a relação entre esses. Então, a gente simplesmente, né, acabar com isso aqui não resolve o problema desses caras aqui. Mas, basicamente, se você tem ações que você move, né, move essa mediana, melhora a mediana do salário, por exemplo, você consegue ter uma melhoria da qualidade de vida da população muito maior. Aqui são exemplos de duas curvas. Então, por exemplo, aqui, né, você tem uma média aqui, né, de 10, você tem uma mediana do pessoal mais pobre aqui, o mais rico aqui, né? E você tem uma outra curva aqui, e você tem aqui uma média de 20, por exemplo, aqui de salário, que você tem os mais ricos aqui, os mais pobres aqui. Apesar de ter ricos e pobres, basicamente você melhorou a qualidade de vida de todo mundo. Não precisa eliminar um para resolver o problema do outro. A questão é sempre ações que você mexa com a mediana da curva e não ficar olhando extremos, né? Bom, prova disso, quando a gente olha aí, né, no Our World in Data, ou várias fontes que a gente consegue pesquisar, e coloca aqui, né, os países, a gente olha aqui entre a menor renda por pessoa e maior renda por pessoa e a menor desigualdade e maior desigualdade, a gente consegue facilmente encontrar alguns países que são mais desiguais, outros são mais menos desiguais, outros são mais desiguais e com uma menor renda. A gente consegue encontrar países menos desiguais e mais desiguais com uma maior renda. Então, existem de tudo, a gente consegue encontrar qualquer tipo de correlação aqui. Não existe uma relação direta entre desigualdade e riqueza. A Holanda, por exemplo, é um país bastante rico, que ela tem uma desigualdade bastante grande, mas um cidadão pobre na Holanda ele vive muito melhor do que um cidadão rico em outros países, assim como, por exemplo, né, se a gente for comparar a Coreia do Norte com a Coreia do Sul ela é um país muito mais desigual do que a Coreia do Norte, porém, o cidadão médio da Coreia do Sul ele vive muito melhor do que o cidadão médio da Coreia do Norte, onde a desigualdade é pequenininha, mas está todo mundo ferrado lá. O que realmente aumenta, né, o que faz essa curva, o que mexe com a mediana da curva, o que faz, na média, uma população melhorar, basicamente, é a liberdade econômica e o investimento médio por pessoa. Então, quando a gente aumenta o investimento que tem no país, a gente melhora o país como um todo. Bom, e aí olhando, né, também os principais pensadores e eventos que aconteceram ao longo do tempo, é muito importante a gente conhecer a história, porque de tempos em tempos tem várias discussões que acontecem aqui, de coisas que já foram discutidas, amplamente discutidas, debatidas e documentadas anteriormente. Então, conhecer um pouco da história ajuda muita gente a entender o que está acontecendo atualmente. Então, vamos passar aqui por esse contexto histórico, os principais pensadores aqui, na minha opinião, né? Bom, o primeiro grande pensador aqui é o Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes é autor de algumas frases importantes e famosas aqui, né? O homem é o lobo do homem, né? A vida no estado de natureza solitária, pobre e tal. A condição do homem é a condição de guerra de todos contra todos, né? Ele entendia que o ser humano, naturalmente, ele é mau e precisaria, então, de um estado para organizar, para evitar que a sociedade fosse um caos. O ponto importante aqui é que o Estado ele é composto por pessoas, e se o ser humano é mau, o Estado vai ser composto por pessoas más. Então essa é uma contradição aqui do Hobbes, né? O Thomas Hobbes colocou tudo isso num livro chamado Leviatã. Na verdade, o nome do livro é tudo isso aqui, Leviatã, Matéria, Forma e Poder de uma República, né? O Leviatã representa o poder absoluto centralizado necessário para manter a paz e evitar o caos. Já só uma curiosidade, né? Na Bíblia, né, em Jó, ele coloca o Leviatã como uma criatura com escamas impenetráveis, dentes temíveis e a capacidade de cuspir fogo e fumaça, né? Então, é o nome aqui que Hobbes deu aqui para o Estado. Então, o Hobbes ele entendia como Estado como sendo que fosse um mal necessário. Precisa porque o ser humano é algo ruim, né? Bom, depois veio aqui John Locke, né, trazendo o conceito, né, de que o homem ele tem a propriedade sobre a sua própria pessoa, sobre o seu próprio corpo, né? Então, ninguém tem o direito sobre o homem a não ser ele mesmo, né? Então, com isso, o objetivo de qualquer governo deveria ser proteger essa propriedade do homem, né? Ninguém deve ser submetido ao poder político de um outro sem seu próprio consentimento. Então, uma coisa imoral. Se eu não quero ser governado por essa pessoa, não tem que ser obrigado a ser governado por alguém. E eu fui o primeiro cara a trazer esse conceito que eu acho que é um conceito brilhante, né?
que todos os homens, sendo iguais, dependentes, ninguém deve prejudicar o outro na sua vida, liberdade e propriedade. Então, aí, com base nisso, ele escreveu os 2 tratados sobre o governo, né? O governo legítimo deve ser baseado no consentimento dos governados, ter a finalidade de proteção dos direitos naturais dos indivíduos e estar sujeito à possibilidade de ser desafiado e reformado se não cumprir com os seus deveres, né? A visão aqui do John Locke, ninguém deve ser submetido a um governo sem o seu próprio consentimento. Isso realmente não faz nenhum sentido, né? Depois de John Locke, então, veio Jean-Jacques Rousseau, que traz também o conceito, né, que a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava torna ele miserável. A vontade geral é sempre justa, mas o julgamento de que guia nem sempre é esclarecido. Ele escreveu aqui o livro O Contrato Social, que a sociedade e o governo legítimo deve ser baseado na vontade geral, que representa a vontade coletiva do cidadão visando o bem comum. Na visão do Jean-Jacques Rousseau, o que vale é a opinião da maioria. A opinião da maioria é o que deve formar a lei, que vai, essa lei sim, governar todo mundo, né, visando o bem comum. Depois, o Adam Smith falou que não é da benevolência do padeiro, cervejeiro, do açougueiro que a gente tem o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Então foi o primeiro cara que trouxe essa questão de que as pessoas, querendo melhorar a vida delas, querendo atingir os objetivos dela, acabam, por consequência, atingindo os objetivos das outras pessoas também, né? Cada indivíduo, ao buscar apenas o seu próprio ganho, é levado por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte da sua intenção. E o consumo é o único propósito e finalidade de toda a produção. Então ele publicou lá o livro A Riqueza das Nações, defendendo uma economia de livre mercado pela busca individual, pelo lucro e pela concorrência, e que isso produziria o crescimento econômico e o bem-estar da sociedade. Então, no exemplo dele, né, o padeiro não fez o pão porque ele se importa comigo. Ele fez o pão porque ele quer ter o lucro e, ao produzir o pão, eu compro o pão do padeiro, eu tenho a minha vida melhor porque o padeiro perseguir os seus próprios objetivos, né? Eu sei que isso não tem nada de romântico nisso, mas basicamente é como que as coisas funcionam, né? Bom, ponto super importante aqui, quando a gente olha quem foram os pais fundadores, então no mesmo tempo que estava ali na França, acontecendo ali a Revolução Francesa, a gente teve também a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito conhecido por ser um defensor das liberdades individuais das pessoas. Então a gente tem aqui os 3 primeiros presidentes dos Estados Unidos, o George Washington, o John Adams e o Thomas Jefferson, né, que foram os caras que lutaram pela independência dos Estados Unidos, grandes defensores da liberdade, e também foram os autores aí da Constituição Americana, que hoje guia basicamente a Constituição de vários países aí do mundo ocidental. Na divisão do George Washington, o governo não é razão, não é eloquência, é força, né? John Adams, não existe um bem maior do que a liberdade, sem ela a vida não é vida. E o Thomas Jefferson, a liberdade é inseparável da liberdade e erro, né? Eu prefiro os perigos da liberdade do que a tranquilidade da servidão. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, sustentamos que essas verdades são evidentes por si mesmas, todos os homens são criados iguais, são dotados pelo Criador com certos direitos inalienáveis, dentre esses são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então ficou quase igual o John Locke falou, né? Vida, liberdade e propriedade. Aqui eles colocaram a busca da felicidade, né? Bom, depois na sequência a gente tem aqui o Frédéric Bastiat. O Frédéric Bastiat ele teve 2 grandes livros aqui também. Foi um cara bastante influenciado aí também pelo John Locke. Então ele coloca, né, que o Estado é uma grande ficção na qual todos tentam viver às custas de todos, né? Ele desenvolveu o conceito de John Locke lá de vida, liberdade e propriedade. A vida, liberdade e propriedade não existe porque os homens fizeram lei, pelo contrário. Pelo fato da vida, liberdade e propriedade existirem que os homens fizeram as leis, né? Basicamente ele entende isso como sendo aí os direitos de primeira geração. Tudo tem que derivar disso, nada pode entrar em conflito com esses 3 pontos básicos aí de vida, liberdade e propriedade. No livro dele, né, o livro dele é a lei, então ele coloca já um papel mais limitado do governo, fazendo a proteção dos direitos naturais, a vida, liberdade e propriedade, e a lei deve ser uma extensão do direito individual de legítima defesa, né? Qualquer desvio desse princípio leva a uma injustiça e ao abuso de poder. Já no outro livro dele, né, O que se vê e o que não se vê, ele já traz a questão, toda uma questão política, né? Ele defende que o bom economista não é aquilo que simplesmente baseia na sua melhor intenção, mas nas consequências daquilo que a gente não vê. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, né, tal empresa foi proibida de distribuir dividendos. Poxa, nossa, então no primeiro momento, nossa, que legal, isso aqui é uma questão excelente que vai obrigar a reinvestir na empresa. Só que a consequência disso, por exemplo, de que o cara que investia nessa empresa agora ele vai deixar de investir, isso é uma consequência, né? Basicamente isso é aquilo que não se vê. Então, o bom economista, ele foca naquilo que vê e naquilo que não vê. Ele tem essa capacidade de ver a consequência de cada um desses atos, né? Então, nesse livro, ele fala bastante sobre isso, né?
Ao avaliar políticas e ações econômicas, é essencial considerar não aquilo dos efeitos imediatos e aparentes, né, o que se vê, mas também as consequências indiretas e não intencionais, aquilo que não aquilo que não se vê, né, aquilo que é invisível. Né? Bom, aí depois a gente tem aqui, né, na sequência, temos aqui o Karl Marx, né, que a religião é o ópio do povo, a emancipação dos trabalhadores será a obra aqui dos próprios trabalhadores, cada um conforme a sua capacidade e conforme as suas necessidades, né? Então, basicamente, duas coisas exatamente subjetivas, né? Quanto que é a capacidade de cada um, quanto que é a necessidade do outro, são duas coisas que dependem muito de cada pessoa, como cada um enxerga isso aí, né? Capital é o trabalho morto, que como um vampiro apenas vive sugando o trabalho vivo, e quanto mais vive, mais trabalho suga, né? No livro dele, O Capital, ele critica o capitalismo, né? Um sistema que gera desigualdade, alienação, instabilidade econômica e argumenta que essas contradições internas vão levar inevitavelmente à superação e à emergência de uma sociedade socialista. Então eu entendi que em algum momento ia ter a revolução do proletariado que ia levar ao socialismo e depois aí ao comunismo. Né? A gente vai demonstrar na sequência como tudo aqui realmente não faz sentido e algumas curiosidades sobre o Karl Marx. Né? Ele nunca trabalhou, 16 anos para escrever a obra O Capital. Durante esse tempo ele foi sustentado aí pela família da esposa dele, né, e pelo amigo dele, Friedrich Engels, que era um cara rico pra caramba, né, membro da elite, né, acabou na miséria e seus filhos aí também tiveram um fim trágico, né. Bom, falando um pouco aí sobre o Karl Menger, um outro economista também, que trouxe o conceito aqui do valor intrínseco, né, em que as coisas não são baseadas na utilidade, né. Ele trouxe o conceito aqui de que o valor não é intrínseco, né, ele está relacionado com a satisfação das necessidades humanas. A ciência econômica deve basear nas ações e decisões individuais que são guiadas pela valoração subjetiva dos agentes econômicos. Então, não é uma coisa objetiva. O que está na minha cabeça é diferente da sua, é diferente da cabeça das outras pessoas também, né? Os preços são determinados pela interação entre oferta e demanda, refletindo as valorações subjetivas dos indivíduos. Então, tudo aquilo que é subjetivo, o preço, ele contém um conjunto de percepções subjetivas que acabam, de alguma forma, depois sendo traduzidos aí no preço dos produtos. A economia, então, não é uma ciência natural, mas uma ciência social, que baseia na decisão das pessoas para chegar no preço. Né? A gente deve compreender os significados e as motivações das ações humanas. Ele escreveu esse livro aqui, Princípios de Economia, definindo então que o valor do bem não é intrínseco, determinado pela utilidade em satisfazer as necessidades e desejos dos indivíduos. Então, o conceito de utilidade marginal. Ok? Esse cara aqui, brilhante, é o Ludwig von Mises, né? Também um economista austríaco. Então, tudo que o governo dá, primeiro ele tirou do povo. A sociedade livre é um processo de cooperação pacífica. Todos têm a oportunidade de servir seus semelhantes e serem recompensados por isso, muito na linha ali do que o Adam Smith falou, né? O socialismo falhou porque não consegue resolver o problema do cálculo econômico. E a gente vai falar bastante depois sobre o cálculo econômico e demonstrar, falar um pouco mais com detalhe da questão do cálculo econômico aí do Mises, né? Várias obras-primas que o Mises escreveu, mas principalmente essas duas aqui, o Ação Humana, né? Ele traz esse conceito da praxeologia, que é a ciência da ação humana. Então, todas as ações são intencionais e visam alcançar determinados fins escolhidos pelos indivíduos. A praxeologia é a base metodológica da economia. E no livro As 6 Lições também do Mises, né? São várias palestras que ele fez ali na Argentina. É um livro muito rápido, então em 1 hora você consegue ler esse livro aqui. O capitalismo é um sistema econômico que melhor promove a prosperidade e o bem-estar geral. Política intervencionista, controle de preço, subsídio e regulamentação distorce o sinal de mercado e impede o funcionamento eficiente do sistema econômico. Ok? Hayek, né? O Hayek, Friedrich Hayek, foi o Prêmio Nobel de Economia em 1974. Então ele falou, nesse livro aqui dele, né, O Caminho da Servidão, ele fala que o caminho da servidão é um caminho pavimentado com boas intenções, né? Então ele detalha bastante isso nesse livro dele, né? Embora muitas políticas socialistas intervencionistas sejam bem intencionadas, acabam restringindo liberdade econômica e política, levando a uma servidão gradual e crescente. A história do sapo, né? O sapo na água quente, que se a água está muito quente, ele pula fora, mas vai de pouquinho, vai esquentando a água de pouquinho, na hora que vê o sapo, ele está cozinhado ali dentro, né? Bom, o planejamento centralizado dos governos, ele falha porque tenta substituir o conhecimento disperso da sociedade por decisões centralizadas. Então, por mais bem intencionado que seja um governo, ele não sabe mais do que todas as pessoas que participam da economia, né? Liberdade econômica é pré-condição para qualquer outra forma de liberdade. Então, se você não tem liberdade econômica, você basicamente não consegue desenvolver as outras liberdades suas, né? E nada distingue mais uma nação livre de uma nação não livre do que o respeito e proteção que garante aos direitos de propriedade, ok? Tem um outro livro dele, A Desestatização do Dinheiro. Então, ele defendia, né, a concorrência do fornecimento de dinheiro. Então, da mesma forma como quando você tem
dois produtos concorrentes, um vai tentar ser melhor que o outro vai apresentar ter característica melhor do que o outro. Se a gente tiver uma sociedade onde a gente tem moedas concorrentes, você vai estimular uma melhoria contínua dessas moedas, então, a uma moeda com qualidades superiores, né? Bom, Murray Rothbard, que é o fundador aqui do anarcocapitalismo, que lá naquele diagrama de Nolan, né, aquele que fica aqui em cima, né, o indivíduo é a verdadeira minoria e deve ser respeitado como tal. O grande problema do nosso tempo é a destruição do indivíduo como Estado. Você falar alguma coisa, você está pensando em si mesmo, parece uma heresia em relação a isso, né? O governo não produz nada, apenas redistribui a riqueza dos produtores para os não produtores. Incentiva a pessoa a ser dependente do Estado e não ela ser um produtor, né? E os impostos são uma forma de roubo legalizado. O Rothbard tem vários livros aí também, né? O primeiro aqui, esse aqui é bem rapidinho, né? O que o governo fez com o nosso dinheiro, é um livro bem pequenininho. Ele é muito rápido, dá para ler em uma hora e pouquinho também, né? Então, mostra o controle governamental sobre o dinheiro, especialmente através da criação de moeda, manipulação de taxa de juro, leva inflação, ciclo econômico, perda de poder de compra da moeda. E aqui o Manifesto Libertário, a intervenção governamental é a principal fonte de violação dos direitos individuais e ineficiências econômicas, né? Então ele propõe aqui uma sociedade baseada na liberdade e na cooperação voluntária. Bom, como bônus aí também, pessoal, a gente tem também a Ayn Rand, que é autora de um livro e também do filme, né, A Revolta de Atlas. Então, basicamente, são mais de 1000 páginas aqui. Tem 3 filmes também, o volume 1, 2 e 3. Então, a Ayn Rand, né, Ayn Rand que fugiu da época da antiga União Soviética, fugiu para os Estados Unidos, autora, escritora, brilhante também, né? Então, a menor minoria da Terra é o indivíduo, aqueles que negam os direitos individuais não pode afirmar que são defensores das minorias, né? O objetivo moral de uma pessoa é a realização da sua própria felicidade, né? Aqui no livro fala muito essa pergunta aqui, né? Quem é John Galt? O John Galt é aquela pessoa na sociedade que produz pra caramba, que são as pessoas que mais contribuem para a sociedade, mas que acabam, de forma injusta, recebendo a culpa sobre qualquer problema que tem na sociedade, né? Como o empresário malvadão, né? Acaba levando culpa de uma forma genérica, problemas que não foram criados por eles, né? E chega uma hora que realmente o Atlas, né? O Atlas, que é Atlas, que é aquele deus que leva o mundo nas costas, as pessoas que carregam a humanidade nas costas, carregam o país nas costas, os empresários, os investidores, né? As pessoas que mais contribuem para o crescimento do país, chega uma hora que se cansa, né, de ficar levando a culpa e a revolta. Eu não vou dar spoiler em relação ao livro e ao filme, né? E outro cara também é o Hans Hermann Hoppe, um cara brilhante, né? Em que ele defende que todas as relações numa sociedade elas sejam voluntárias e contratuais, né? Que não exista relação entre pessoas de forma coercitiva. Eu não sou obrigado a ter nenhum tipo de relação com uma pessoa que eu não quero me relacionar com ela, né? Também ele defende aqui, né? Também ele fala que o Estado é uma organização que usa violência para manter e expandir seu poder, né? Muito baseado ali, né, do caminho da servidão do Hayek, né? Às vezes pavimentar de boas intenções, mas no final ele tem um monopólio aí da força, um monopólio da violência. E uma coisa brilhante aqui também do Hans Hermann Hoppe, esses 2 livros, né? Ele conta a questão da transição entre a aristocracia, a monarquia e a democracia. Nesses livros fica muito clara a diferença entre a democracia e a república também. Muitas pessoas confundem, acham que é as mesmas coisas, mas são bastante coisas completamente diferentes. Não é um objetivo direto desse curso aqui. Daria para fazer uma apresentação, um curso especificamente em relação a esse livro aqui. Sou fã desse livro aqui do Hans Hermann Hoppe. O nome dele não é um nome muito popular. Se eu falar aqui, talvez tenha algum tipo de problema, mas é um livro brilhante também, explica muito, contextualiza com números, só ele mostra com bastante detalhe os incentivos que a gente tem numa democracia, os incentivos que a gente tem numa república e numa monarquia, e como que isso foi mudando ao longo do tempo. Okay? É essencial entender quais são as semelhanças e as características entre uma democracia e uma república. Essa é uma coisa essencial de entender essa diferença, independente de ler o livro ou não. Bom, para tirar nota 10, pessoal, esse é o meu roadmap aí, né? A biblioteca aqui do Ancapistão, então são os principais livros. Alguns desses livros eu citei, tem outros que não estão aqui e que eu citei também, mas aqui é para tirar nota 10. Esses livros aí, pessoal, resumem o conhecimento, aquilo que eu entendo que sendo de mais importante para uma pessoa para poder manifestar opinião a respeito de economia, ok? Bom, desenvolvendo um pouco, né, o que o Murray Rothbard trouxe em relação ao princípio da não agressão, né, ou PNA, né? Uma iniciação de agressão ou iniciação de uso de força física contra a pessoa ou sua propriedade é inerentemente errada e injustificável. Então, tudo parte disso. Tudo parte de eu não devo iniciar agressão contra uma pessoa pacífica. Acho que isso, obviamente, todo mundo concorda que é errado iniciar agressão contra uma pessoa pacífica.
Mas aí começam os mas. Mas se for para isso, então isso é justificável. Na questão da visão do Rothbard, é uma visão que eu concordo particularmente. Então, não tem nada que justifique você iniciar a violência contra uma pessoa pacífica, né? Isso também se desenvolve, se complementa, né, com o que o John Locke e o Bastiat colocam como os direitos de primeira geração. Então, garantir que as pessoas tenham a sua vida, a liberdade e a propriedade, né? Então, o direito de autodefesa, definição de integridade física, usar força para cessar qualquer ameaça iminente, né? O jeito que você planeja, construir sua família, a decisão em relação à saúde, ninguém tem o direito de interferir, né, em como você, em coisas relacionadas à sua vida, à sua saúde, né? A sua liberdade de vir, opinião, expressão, associação, comércio, contrato, privacidade, né? E a propriedade, uso, delimitação e defesa da sua propriedade, né? Decidir quem pode ou não entrar na sua propriedade, isso é uma coisa que compete a cada um, não tem que o Estado ficar se metendo nisso. Planejamento sucessório, cessão de uso, aluguel, acordo e por aí vai. Nenhum outro direito pode sobrepor a esses direitos. Então isso aqui, aqui é o princípio da não agressão, e depois a gente tem aqui os direitos de primeira geração. Então, teoricamente, né, isso os americanos levam muito mais sério que aqui no Brasil, né? Qualquer outra lei que entre em conflito com o que está aí, essa lei ela é inválida, né? 3 anos depois do início da União Soviética, o Ludwig von Mises ele publicou um artigo escrevendo por que a União Soviética ia acabar. Isso lá no início, onde todo mundo estava mal empolgado também, a experiência socialista da União Soviética, e ele falou sobre a impossibilidade, o problema do cálculo econômico, né? Em resumo, sem propriedade privada, não tem troca voluntária. Sem troca voluntária, né, tem uma oferta e demanda, não tem preço. Sem preço, não tem como quantificar a escassez e nem dá para fazer decisão racional sobre a produção e distribuição de recursos. Então é produzido mais do que se deve de alguns itens, menos do que se deve de outros itens, vai desperdiçar recursos escassos. Com isso, a economia inevitavelmente vai entrar em colapso, e a economia entrando em colapso, a sociedade entra em colapso também. Em resumo, é isso. Ele falou, 3 anos depois do início da União Soviética, ele falou que uma hora ia dar problema nisso. E a União Soviética, em 1991, ela acabou. E quem que derrotou a União Soviética? Ninguém. Ela caiu por conta própria. Ela caiu sozinha. Ela faliu. Ela foi à falência. Bom, outro exemplo aqui, quando a gente pega a questão aqui da Venezuela também, por exemplo, né? A gente tem aqui a Venezuela, que era um país rico, até a gente ter aqui, né, as expropriações que foram feitas aqui na época do Chávez, né? A partir do fim da propriedade privada, a gente tem um declínio significativo aqui do GDP per capita, né, ou a renda per capita do cidadão venezuelano, ela entrou numa miséria aqui, né? Então, a gente tem aqui as desapropriações, né, das terras, nacionalização aqui do petróleo, né? Tem esse vídeo aqui também no Chaves, desapropria, tá? Casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Eso hace 30 años que estaba desasistido. Ahora se recuperó para el pueblo. Celebran que el gobierno expropiara estos lugares para convertir la zona en un gran centro histórico. Desde 2007, Chávez inició una intensa campaña de expropiaciones en sectores estratégicos. Então acabou a propriedade privada, entrou naquele ciclo, no mesmo ciclo que o Mises falou, sem propriedade privada, a gente entra numa espiral negativa e que em algum momento vai à falência, né? Outro exemplo aqui também, apesar de a gente ter aqui o mesmo início, né, da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a gente vê aqui as duas muito juntas, quando a gente olha aqui também o PIB, né, a renda per capita aqui, a gente tem aqui na Coreia do Norte, comunismo, como a gente só teve aqui uma estagnação e depois uma queda, já a Coreia do Sul, capitalismo aqui então, como que foi melhorando a qualidade de vida da população ao longo do tempo. Quando a gente olha à noite, né, aqui imagem de satélite, a gente tem aqui a Coreia do Sul, tudo iluminada, aqui a Coreia do Norte, exceto aqui a capital, né, Pyongyang, e o resto tudo um apagão geral aqui. Então não dá para falar que isso aqui é mentira, isso é fake news, está mais do que comprovado aqui. E aqui tem várias comparações, pessoal. Até quando a gente compara a altura média de alguém na Coreia do Sul, é em torno de 7 centímetros a mais do que alguém na Coreia do Norte, expectativa de vida, então várias coisas a gente compara, aí é impressionante, apesar de ter a mesma origem étnica, como que a característica das pessoas hoje é completamente diferente devido à questão da propriedade privada ou não. E também a gente consegue comparar aqui a Alemanha ocidental, né, que era capitalista, e a oriental, que era comunista também. Mesmo depois aqui do fim, né, do Muro de Berlim, a gente vê as principais empresas aqui, as maiores empresas alemãs, elas continuam aqui do lado que era o capitalista, e a gente vê também toda a parte aqui da renda per capita também do lado capitalista muito maior do que no lado comunista, né? A Argentina também, antes e depois, a Argentina foi o único país do mundo que era um país rico, até tinha essa expressão aqui, rico como argentino, que
conseguiu ficar pobre depois, né? Como é que isso aconteceu? A gente teve a Constituição Argentina aqui em 1949. A partir de 1949, a gente vê aqui, então, a posição aqui da Argentina em termos do ranking aqui de PIB per capita, como que só degringolou, né? Como que só foi acabando, né? E aí o paradoxo, né, da Argentina, então, é o único país americano mais pobre do que quando a gente compara com o passado, né? E outro ponto curioso aqui, né? Então o povo aqui com o coletinho aqui do Che Guevara querendo mais comunismo aqui para resolver o problema econômico, sendo que justamente, né, o comunismo que gerou todo esse problema, né? Bom, aí é o seguinte, aí para bugar a cabeça do professor, né? Toda vez que tem esse tipo de separação, a gente vê o pessoal, então, do lado comunista querendo fugir para o lado capitalista. Então, o Muro de Berlim era simplesmente para o pessoal não fugir do comunismo e do capitalismo. Coreia do Sul, Coreia do Norte, exatamente a mesma coisa, e assim a história mostra toda, que sempre esse é o sentido do fluxo. Desafio o professor de história a responder por que não tem nunca do lado capitalista querendo fugir para o lado comunista, né? Bom, incentivos humanos e a motivação, elas são incentivos de tudo. Então, tudo na natureza, pessoal, responde a incentivos. Se você quer entender o resultado, você tem que entender o que é um incentivo. O que gera? O incentivo gera um resultado, né? Então, por exemplo, a planta cresce em direção à luz, a bactéria move em direção ao alimento, né? A semente ela se dorme, ela fica esperando até uma condição ambiental favorável para ela germinar, migração aí dos animais, divisão de tarefa entre abelhas e assim por diante, pessoal. Seres humanos também reagem segundo incentivo, né? Sai de um estado de menor satisfação pessoal para um estágio de maior satisfação pessoal. O ser humano sempre vai buscar isso, tá? Esse é o incentivo do ser humano. E aí quando a gente vê tanto o Abraham Maslow, né, que foi aqui um cara que criou aqui a pirâmide das hierarquias de Maslow, quanto aqui o Herzberg, né, que pegou os dois fatores aqui, quando a gente olha tudo que os seres humanos buscam aí na visão deles, né, para a sua vida, então, no primeiro momento, né, buscam aqui satisfazer condições aqui de segurança, fisiológica, segurança social, né, fatores, relações interpessoais e tal, mas ao final o que as pessoas buscam são coisas individuais. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, autoestima ou autorrealização são coisas individuais. O que depende de mim é diferente de você, é diferente do outro cara lá. Então, assim, responsabilidade, progresso, crescimento e realização, todos fatores individuais. Então, o ser humano, ao final, ele busca alguma coisa que faz sentido para ele. Não faz sentido para outra pessoa, mas para ele faz sentido, né? E aí tem o conceito mergulhando um pouco mais profundamente aqui no conceito da praxeologia aqui do Mises, né, definido no livro da ação humana. Então, toda ação humana é proposital, algumas pessoas agem, né, para alcançar os seus objetivos específicos. Também as escolhas e preferências dos indivíduos, né, considerando o que eles acreditam ser a melhor maneira de alcançar os seus próprios objetivos. E as implicações econômicas disso é usado para derivar leis econômicas, como a lei da oferta e da demanda, com base na compreensão das ações intencionais. Então, isso aqui forma preço. Tá? Bom, e sem meritocracia não tem incentivo em fazer o melhor. Numa discussão entre um aluno e um professor em relação ao capitalismo, ao socialismo, né? Então o professor propôs o experimento de que a nota da sala seria a nota média dos alunos, né? Então a gente teve aqui, né, notas, né, a nota média da sala caindo da primeira prova para a segunda, depois da segunda prova para a primeira. Então, basicamente, né, um bom aluno, um cara que se esforçou, se ele tem que ficar com a nota média da sala, ele não vai se esforçar tanto assim. Já aquele cara que não se esforçava, poxa, eu ia tirar 0 aqui, agora eu vou ficar com a nota média, então também vou me esforçar menos. Então, ao final, todo mundo se esforça menos. Tanto quem produz mais se esforça menos, quanto quem produz menos esforça menos ainda, né? Então, a gente tem aqui no final do experimento aí, então a sala inteira foi reprovada. Uma coisa é clara, você retirar os incentivos e esperar que as pessoas se comportem da mesma forma como se tivesse incentivo, isso é uma insanidade, isso é uma loucura. Isso com certeza não vai acontecer. Voltando aí ao Karl Marx, falando um pouco mais sobre as diferenças, né? Por que toda a teoria do Karl Marx estava errada, então algumas falhas básicas, né? Então, não leva em consideração a escassez e a utilidade do serviço, né? Se algo é inútil, o valor vai ser 0, independente do tempo gasto, né? Então, eu gasto aqui um trabalho fazendo um poço na minha casa, eu quero depois vender esse poço, ninguém quiser comprar aquele poço, ele não vale nada, né? Então, não leva em consideração o cenário macroeconômico, né? Se a economia está crescendo ou está em recessão, o valor como sendo algo, ele considera o valor como sendo algo objetivo, como na verdade é uma coisa subjetiva. Eu valorizo algumas coisas, outra pessoa valoriza outra, né? Considera a classe de trabalhadores como sendo estáticas, né? Sem mobilidade social. E no capitalismo a gente tem que em torno de 20% das pessoas mais ricas do mundo mudam a cada 10 anos, então só no capitalismo é possível você ter essa movimentação de classe, né? Não considera que o lucro é a motivação do empresário por assumir riscos ao investimento. Então, se não fosse para ter o lucro, o empresário, muitas vezes, ele não faria aquele investimento, né? Não entende a relação entre patrão e empregado como sendo um acordo. A qualquer momento,
O empregado é tão útil para o patrão quanto o patrão é útil para o empregado. É simples assim, a qualquer momento qualquer um dos dois pode encerrar com essa relação, né? E entende a economia como sendo um jogo de soma zero, né? Para uma pessoa ficar rica, a outra deve ficar pobre. Isso não faz sentido nenhum, a gente vai demonstrar até mais para frente, tem um slide sobre isso aí. Um outro exemplo aqui, uma guitarra, né? Custa R$100. De repente você tem essa mesma guitarra aqui autografada, aqui o Slash aqui autografou a guitarra, por exemplo, então de repente, poxa, eu quero pagar 500 por uma guitarra que antes eu achava ela cara, né? Qual que foi o esforço que o Slash teve aí em assinar essa guitarra? Não foi um esforço nenhum. Então, esse é um exemplo que contesta aí a questão das ideias do Karl Marx. Outra questão toda, número de seguidores, quanto que um youtuber aqui consegue faturar fazendo um vídeo, fazendo a pessoa se pintando, imitando foca e consegue ganhar dinheiro, né? Então também é uma coisa totalmente subjetiva, né? Ou comprar aqui revistas em quadrinhos, né? Às vezes exemplares raros, então as coisas também não têm uma relação direta, mas tem pessoas que valorizam e pagam valores aí extremamente altos, né? Exemplo aqui homenageando o meu amigo André aqui, que tem um Fusca azul, né? Então, por exemplo, se eu tenho um Fusca, se eu decido vender esse meu Fusca azul aqui por R$10.000, significa que eu valorizo mais, eu dou mais valor em R$10.000 do que no Fusca. Se alguém decide comprar, significa que dá mais valor no Fusca do que nos R$10.000. Então, ao fazer essa troca, isso que é importante, valor é criado. As duas pessoas saíram ganhando. Então, eu valorizo mais o dinheiro do que o carro, o outro valoriza mais o carro do que o dinheiro, então todo mundo saiu ganhando quando existe uma troca voluntária. Uma troca voluntária, ela só acontece, ela gera valor para as duas partes. Então, os dois saíram ganhando aqui. Isso por conta disso. Então, a economia não é um jogo de soma zero. Valor aqui foi criado, valor foi gerado, né? Bom, é que basicamente, né, o chefe no capitalismo, ele é o consumidor. Aquela decisão, se eu compro, se eu não compro, aquela decisão subjetiva que varia de cada pessoa, né? Quando a gente tem aqui, né, o empresário que ele decide investir numa determinada produção de um bem, né? No final, a gente tem o consumidor que pode não gostar, ou muito caro, ou ele pode decidir fazer a compra dele, né? Essa decisão aqui, né? Essa decisão, ela forma preço e ela realimenta todo o mercado. O que é importante quando a gente fala de capitalismo, né, é que sempre, né, o que vem à tona sempre são as empresas que dão certo, então são os empregados querendo participar das empresas que deram certo, né? O fato é, né, então vamos pensar aqui no funil, isso aqui é um grande funil, a gente tenta implantar uma empresa aqui, mas tem várias coisas, tem várias etapas, né? Tem que ter as ideias, tem que pesquisar, tem que criar um produto, tem que investir, tem que contratar gente, tem toda uma série de obrigações legais para fazer, uma taxa de mortalidade enorme das empresas. Quando uma empresa vai à falência, a única pessoa prejudicada é o empresário que investiu e perdeu dinheiro sozinho, né? Então, basicamente, uma empresa que consegue sobreviver ao final, só o cara sabe que ele passou até ter uma empresa lucrativa. E aí é muito comum, poxa, mas que absurdo essa pessoa ganhar tanto dinheiro, não sei o quê, eu quero participar. Mas e do empresário que investiu e faliu? Alguém quer ser sócio do empresário que investiu e faliu? Alguém vai procurar, vai ajudar o cara, vai dividir as contas do cara? Não. Quando a gente olha, né, aqui o número de empresas, a taxa de mortalidade das empresas aqui, né, é uma taxa enorme. 80% das empresas não completam um ano, 60% antes de completar as... Cara, então, assim, é um absurdo a quantidade de empresas que não consegue passar, né, por esse funil aqui, e aí ninguém quer ser sócio. As pessoas só querem ser sócio. Tá tudo esperto, né? Só quer ser sócio das empresas que deram certo. Quando a gente vai ver aqui, então, o crescimento do capitalismo, redução da extrema pobreza, a população vivendo em extrema pobreza, desde 1820, aqui do nascimento do capitalismo, né, até agora, então, aqui o verdinho, né, são pessoas que não estão na extrema pobreza, então aqui, versus aqui o vermelhinho, rosinha aqui, pessoas que ainda estão numa situação como essa, quando você tem uma sociedade onde mais valor é criado, você tem mais gente participando da economia, você tem mais oportunidade para as pessoas, inclusive para as pessoas saírem aí da extrema pobreza, né? A melhor solução para combater a extrema pobreza é a liberdade econômica, esse gráfico mostra muito bem isso. Então, conforme cresce o número de pessoas ricas no mundo, diminui a quantidade de pessoas que estão também na extrema pobreza. Tem mais gente participando da economia, mais gente aí que vai se beneficiar da economia. Thomas Malthus era um cara que falava aqui em algum momento, né? A quantidade da população ela ia crescer de forma exponencial, a quantidade de comida ia crescer de forma linear e ia chegar num ponto em que teria uma catástrofe aqui, não teria comida para todo mundo, né? E que precisava, então, os governos criarem aqui freios positivos para controlar a quantidade de população. Entenda o que o cara queria dizer como freio positivo, né? Então ele defendia guerra, defendia várias porcarias aí para diminuir a quantidade de população também. A história mostra também que era outro cara que estava errado, então quando a gente olha hoje aqui, né, a população mundial ela já está num cenário muito mais próximo à estabilidade, que também depois declina, como a gente viu ali na parte das pirâmides demográficas,
e já a produção de cereais, produção de alimento aqui, ela continua evoluindo de forma linear, aí com a evolução tecnológica, com o aumento da produtividade que se tem hoje por área, por hectare, aí, a quantidade de alimento que ela é produzida, ela continua aumentando. Ok, pessoal? E com isso a gente chega ao final aqui do nosso segundo módulo. Mais uma vez está aqui as redes sociais. Por favor, ajude esse conteúdo a chegar em quem você acha que pode se beneficiar dele. Se quiser apoiar o meu trabalho de alguma forma, tá aqui doações aqui em Bitcoin, né, em Satoshi, doações em Pix. Pode também lá na Amazon comprar o livro aqui também, de educação financeira. Compartilhe com seus contatos e deixe seu like, compartilhe o conteúdo. Muito obrigado e até o próximo módulo. Valeu!